Termo de depoimento número 21, que presta Marcelo Baio Odebrecht, aqui presente, acompanhado de seus defensores Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço que tu confirme que estes são os defensores, e ainda que tu estás aqui de forma voluntária e espontânea, para contribuir com o Ministério Público com base no acordo celebrado com suporte em Lei 12.850 de 2013. E ainda que a tua contribuição, sejam os depoimentos, sejam os elementos que vão ser entregues, é o que vai justificar os benefícios que serão concedidos. Somos defensores, só que espontaneamente. Muito bem. Eu peço que tu fales, por favor, sobre o anexo número 7, estrutura de arrecadação do PMDB, relação com a Odebrecht. Eu vou mencionar mais à frente como é que funciona a sistemática, mas basicamente, fora a questão dos estados e municípios, você tinha um PMDB forte sempre no Congresso. Tá? E a relação com o PMDB no Congresso, quer dizer, com os principais caciques do PMDB no Congresso, ela se dava através de Cláudio Melo. O que Cláudio dizia sempre pra gente, quer dizer, eu acho que além de Cláudio, todas as reuniões, tanto comigo quanto com os outros, eram bem protocolares. Eu nunca tive nenhuma reunião com eles que não fosse protocolar, assim como com os outros LS. O que a gente sabia, que o Cláudio sempre dizia a gente, era que no Senado, a pessoa que ele sempre se referia, e várias vezes a gente sempre dizia, era o Jucá. Jucá era quem coordenava o PMDB no Senado, e o que Cláudio falava para a gente sempre era que todos os interesses financeiros de campanha, tudo, do Renan, do Eunício, todo o resto do PMDB, eram coordenados pelo Jucá, o que facilitava muito no nosso modo de ver. E na Câmara tinha a questão do Eliseu Padilha, certo? Que era quem coordenava um grupo, mas aí é um pouco mais difuso, porque tinha também Eduardo Cunha. E aí, no caso de Eduardo Cunha especificamente, a relação mais forte não era do Cláudio. Aí o Eduardo Cunha, a relação mais forte era com tinha vários empresários do negócio que conheciam o Eduardo Cunha. Então, o Cláudio funcionava com o Jucá, coordenando os interesses do PMDB no Senado, e o Eliseu Padilha na Câmara. Eduardo Cunha, aí tinha vários interlocutores que devem ter relatado sobre Eduardo Cunha nos próprios relatos deles. Então, esse funcionava. Agora, o que Cláudio sempre dizia pra gente, o termo que ele usava era a questão de assumir compromissos. Como é o detalhe desse compromisso, ele vai poder aferir. Ele sempre que vinha para mim, Marcelo, precisava assumir um compromisso, precisava ficar dessa medida por causa de Cláudio, veja bem. Então, ali, com o negócio, naquele conceito seguinte, minha grande preocupação era porque quando você chegava na época de campanha, a gente sempre tinha, os nossos executivos, eles estão muito focados nas campanhas majoritárias. Estados, onde eles têm negócio. Em geral, os negócios não olham para o Congresso. O Congresso é um interesse meio difuso ao longo do tempo. Aí, quem tinha interface com o Congresso durante 4 anos era o Cláudio. Aí Cláudio chegava na véspera da eleição e dizia, eu preciso, e vinha expectativa de contribuição, seja tendo sido alinhada com contrapartida específica, seja tendo criado uma expectativa, mas vinha de valores grandes. Por exemplo, um cara que ajudava muita gente vinha com um pedido grande. E aí sempre dava um estresse, porque o Cláudio vinha com essa expectativa, ele era o interlocutor, mas ele não tinha sempre resultado, ele tinha que arrancar de algum negócio. E o negócio não tinha nada, porque aquele assunto já foi resolvido. Então, sempre que Cláudio dizia, eu falei, Cláudio, se tem uma medida provisória, se tem qualquer processo no Congresso, você precisa de um apoio de um senador ou um deputado, seja assumido um compromisso explícito ou não, seja criando expectativa, sempre deixe claro com o negócio que tem interesse nessa medida, que vai haver, por conta disso, ou um compromisso. Seja, mesmo que você não tenha fechado o compromisso na hora, você tem um compromisso moral e o cara criou a expectativa. Então, tinha pessoas, por exemplo, que Cláudio dizia que brigava por a gente, ele pediu, o cara fazia. E nunca pediu nada na hora. Mas, obviamente, é aquele cara que vai chegar na véspera da eleição e criou uma expectativa enorme do Odebrecht apoiar ele.
Então, por exemplo, uma pessoa que ele sempre usou como referência era o Gedel. Gedel, ele, por exemplo, Gedel era um cara da relação antiga dele, de meu pai, e eu sempre escutei eles dois. Eu conheço o Gedel de maneira protocolar, mas eles sempre diziam: Gedel é um cara que briga por a gente. Qualquer coisa que você pede lá, Gedel vai, se desgasta, faz e acontece. Agora, se prepare, porque ele vai criar uma expectativa na época de eleição aquém do que a gente daria para qualquer outro deputado. E aí, o senador, não, porque muito além do que a gente daria. Então, esse tipo de você concentra o esforço em alguns deputados congressistas e cria expectativa. Eu via de uma maneira até mais legítima quando a pessoa cria uma expectativa em cima de um apoio que vai dar, ainda que seja você, tem caixa 2, não tinha que ter isso, tá? Do que se o cara pedisse na hora. E agora, eu não sei precisar, aí quem vai poder precisar qual era o tipo de relação, se era essa questão da expectativa, ou aquele que exigia a contrapartida na hora. Só o Cláudio vai poder dizer isso, entendeu? Agora, eu sempre pedia para ele, uma vez que tivesse esse compromisso, seja explícito, seja uma expectativa gerada de apoio, que ele aprovasse ou gerasse a provisão no negócio. Tá. Marcelo, eu queria só que você esclarecesse um aspecto aqui. Tu falaste que tanto no Senado quanto na Câmara tinha parlamentares com quem vocês conversavam. Esses parlamentares, eles tinham uma função de arrecadação do partido, de algum grupo específico, ou era alguma coisa própria? Não, como é que funcionava? Aqui eu estou falando do PMDB. No caso do PMDB, o que Cláudio informava era que ele concentrava as discussões dele com Jucá no Senado e com Eliseu Padilha na Câmara. Tinha também Eduardo Cunha, mas Eduardo Cunha era mais diretamente com os outros empresários que ele conhecia. Eduardo Cunha conhecia muitos empresários da empresa. Tá, mas o Jucá e o Padilha, então... Eles representavam um grupo? Representavam um grupo. Representava assim, o que Cláudio Semir dizia é o seguinte: olha, eu acerto com o Jucá, está resolvido o PMDB da Senado, acerto com o Eliseu Padilha, está resolvido o PMDB da Câmara. Tá bem. Eu sei que até já tratou disso num outro anexo, mas o caso da MP 613 tinha interesse da Braskem. Como é que a coisa mais ou menos funciona? Todas, se tinha interesse da Braskem, ele avisava que, claro, se você vai assumir algum compromisso, você alinhe com o pessoal da Braskem, seja esse compromisso explicitado na hora, seja expectativa gerada, alinhe com o pessoal. Ou seja, era uma coisa que eu sempre dizia para ele. Ele vinha, muitas vezes era mais fácil para ele tentar obter minha autorização. Não é que eu não fosse autorizar porque era ilícito ou lícito, simplesmente eu dizia: claro, o dinheiro não vai sair de mim, então você busca a autorização de quem vai pagar. Então eu sempre informava isso para ele, mesmo que não tivesse, talvez até fosse mais fácil, entre aspas, e mais legal, mas mais fácil, se o cara pedisse na hora. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes você cria expectativa e aí eu dizia: cuidado, se você está criando expectativa, você provisione com o negócio, porque na hora daqui a 3 anos que você for pedir aquele negócio, a fatura vinha, aí você vai dizer: tal deputado, 500 mil. Por que eu vou dar? Aí você vai lembrar que o cara apoiou. Não, avise a ele agora. Entendeu? E aí então tu fazia não uma vinculação objetiva, mas alguma vinculação entre um negócio lá atrás, de onde havia um provisionamento para pagar aquela doação do futuro. Aí o que havia é o seguinte: aí com essa disciplina, com o tempo, no início foi difícil, mas eu falei: Cláudio, aí quando chegava na campanha, mais ou menos, os negócios já sabiam quem ia arcar com cada deputado. Sim. Porque lá atrás havia sido feito um acordo, um acerto para resolver um problema. Explícito ou não. Quer dizer, ou foi feito um acordo, aí Cláudio vai precisar se foi feito um acordo, ou foi gerada uma expectativa por conta do apoio que deu. Caso a caso. Como é que vocês controlavam isso tudo assim? Cada negócio controlava o seu. Assim, alguém, para ter todos esses detalhes, esses dados,
controlado de que maneira? Aí cada um sabe o compromisso que assumiu. Eu não sei como é, cada um sabe o compromisso que assumiu. Eu acho que grande parte, o que é que eu vejo é o seguinte, eu acho que as pessoas que a gente tinha uma relação mais forte, em geral fica naquela questão da expectativa. Tá. Porque, em geral, você não cria uma relação, sustentável naquele toma lá da cá. Você não cria uma relação sustentável. Se você chegasse para um deputado, pô, me apoia aqui, e toda hora que você pede um apoio, o cara diz, ó, eu quero tanto, não é uma relação sustentável, eu acho. Então, em geral, aquelas relações mais duradouras são relações que fica, o cara sempre te ajuda e você está sempre ajudando ele. Quanto mais ele vê que ajudou ele, mais criou expectativa para a eleição seguinte. É uma coisa que é meio fluida, né? Se você não tem uma conversa a priori, fica uma expectativa, tá? Então é meio fluida. Quando chega na época da eleição, tem sempre aquela negociação, o cara pede, pô, eu quero 4, aí eu quero 5, aí, pô, 5, 4, ah, pô, mas eu te apoiei naquilo ali, tá, então aí é que entra a questão de ele buscar nos negócios. Era um desgaste só. Isso. Mas essa negociação acontecia contigo com os diretores de cada... Não, aí eu vou dizer, depende, aí é caso a caso. Eu tenho um anexo que eu detalho exatamente, porque aí era uma coisa bem ampla como é que funcionava a questão. Eu tenho um anexo que eu falo exatamente sobre sistemática de campanha. Tá. Mas é de modo geral. Aqui eu estou concentrando no tema do PMDB, mas eu tenho um anexo que eu falo sobre como funcionava a nossa sistemática eleitoral na organização como um todo. Entendi. Então vamos esperar o anexo. Tá. E Marcelo, tu referes aqui também no teu anexo, esse jantar no Palácio do Jaburu. Que eu tenho um anexo específico, talvez vocês vão deixar para o anexo. Só para dar uma pincelada aqui, como é que foi essa janta? Que foi um jantar que teve no assunto do Cláudio. Eu estive com o Cláudio, o Eliseu e o Michel. Entendeu? Para se discutir uma doação de 10 milhões de reais. Acho que é isso, então vamos ver o detalhamento aqui. Tá certo. A senhora tem algum acréscimo? Não. Agora é o próximo. É o próximo. Então Agora, é porque vocês estão fazendo por ordem, né? Ou vocês Isso. querem falar de Michel? Quero por ordem. Então, é isso. Bom, que aí vai mais, não se perde. Então dou por encerrado o depoimento. Número 28.